O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração? Que eu vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Este respondeu: 100 barris de óleo. E o administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? E este respondeu: 100 medidas de trigo. E o administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e ou desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos há alguns domingos meditando o que significa ser discípulo, discípula, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada domingo parece que Jesus vai exigindo um pouco mais. Cada domingo ele vai nos pressionando, nos colocando contra a parede. E nesse domingo, o texto do Evangelho de hoje, ele conclui dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mas é preciso que nós entendamos o que é o dinheiro, porque nós não podemos ser hipócritas em dizer que não precisamos de dinheiro. Então a reflexão de Jesus, e mesmo da liturgia da palavra, tanto da primeira leitura, como da carta do apóstolo Paulo, vai justamente nos levar à reflexão do sentido dos bens materiais. O problema aqui não são os bens materiais. O problema primeiro que o profeta Amós coloca na primeira leitura de hoje, o problema é
como você conquistou os bens que você tem. Você, que tem bens materiais como eu, todos nós temos algo acumulado. Isso de fato é fruto do meu trabalho, da minha dedicação? Ou será que em algum momento da minha vida eu pisei, eu humilhei, eu destruí a imagem do outro para poder me promover no meu emprego e ter o salário que eu tenho? Será que eu, será que você, será que nós podemos chegar à noite e deitar tranquilo a cabeça no travesseiro com relação a isso? Será que aquilo que eu consegui foi de fato fruto do mérito? Porque se fala muito em meritocracia e deve ser falado. Mas será que o que eu tenho de fato é fruto do meu mérito, do meu esforço? Ou porque de alguma maneira eu explorei alguém para obter vantagens? Eu fui corrupto? Então, nesse caso, é melhor ser pobre, materialmente falando, porque o dinheiro pode comprar tudo, mas não compra caráter. Isso que Amós está falando. Então o problema não é o dinheiro, o problema não é ter bens, o problema é, esses bens é fruto do quê? Como que eu construí esses meus bens? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para que a gente reze pelos governantes, porque o Estado, ele existe para quem precisa. Não é que o mais abastado não precisa do Estado, mas quem precisa de um recurso, de um amparo, é quem é mais necessitado. Por isso que nós pagamos muito imposto. Só que será que o imposto que a gente paga chega onde deveria chegar? Porque o problema não é pagar tanto imposto, mas se a gente visse que as coisas funcionavam, principalmente para aqueles que não têm condição, mas é duro, né? Nós estarmos num país onde você paga o imposto e ainda você tem que pagar o convênio médico, porque senão você morre na fila do SUS. Então, aquilo que a gente produz de riqueza e que a gente tem direito de gozar daquilo que a gente construiu, daquilo que a gente produziu, a gente também partilha com os outros. A gente também tem que desejar que isso seja distribuído para que todos tenham minimamente uma sobrevivência, ou uma vida digna. Então, para a igreja, para Jesus Cristo, o problema nunca foi dinheiro. O problema é de onde esse dinheiro veio e para onde esse dinheiro vai. Por isso que Jesus, no evangelho que acabou de ser proclamado, ele vai elogiar o administrador desonesto. Ele não vai elogiar a desonestidade. Ele vai elogiar a atitude daquele que depois que ele foi auditado e colocado contra a parede, ele fez aquilo que ele deveria ter feito antes. Porque para que você tem dinheiro? Para você encher o teu banco lá e ficar adorando esse dinheiro? Não. Você tem dinheiro para quê? Para poder oferecer uma melhor qualidade de vida para a sua família. Por que que vocês todos os meses pagam o dízimo aí na catedral? Nós estamos tendo as festas, né? Mas a catedral não está acumulando dinheiro. Vocês chegam aqui,
que gostoso hoje, né? Nós estamos na missa e estamos fresquinho, né? O ar-condicionado aí, isso custou. Nós estamos vendo tudo limpinho. Então os bens materiais, eles são para proporcionar uma melhor e maior qualidade de vida. Senão, eu viro um egoísta, um mesquinho, incapaz de proporcionar até uma qualidade de vida para a minha família. Tem gente que é tão mesquinho, que regula até para a própria família. Imagine para os outros. Então, Jesus não está elogiando a desonestidade. Jesus está dizendo, olha, quando ele foi confrontado, quando ele foi auditado, esse administrador, presta conta, está falando que você está esbanjando muito, que na verdade ele estava acumulando para ele, esse administrador, ele ia ser mandado embora. O que ele percebeu? O que adiantou eu encher meu cofre, se eu vou perder o meu emprego? Perdendo o emprego, eu não vou conseguir cavar, porque claro, o cara foi administrador, trabalhou no ar-condicionado a vida toda. Você acha que ele vai concretar massa na construção? Nem o corpo dele está preparado para isso. Então ele disse, para cavar eu não tenho forças, mendigar então, meu Deus, eu administrava, agora eu vou ter que mendigar? Não, tenho vergonha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro e repartir com o povo, porque daí alguém vai se tornar meu amigo. Isso o mundo empresarial chama de network. Ele fez o network, contatos. A gente não fala isso? Muito mais do que ter as coisas, é ser amigo de quem tem as coisas. Eu não sou o dono, mas sou o filho do dono, eu sou amigo do dono. Ele fez isso. Ele começou a repartir, ele começou a perceber, ele começou a fazer, quando ele foi pressionado, aquilo que ele deveria ter feito antes. Ou seja, os bens materiais precisam não serem motivos de divisão, de briga, de rivalidade. Não, os bens materiais precisam nos aproximar das pessoas, não é assim? Poxa, pode de vez em quando fazer um churrasco de domingo, chamar o padre lá. Brincadeira, mas para dizer, né? Que bom quando a gente pode proporcionar um almoço gostoso para a nossa família, chamar um amigo, uma pessoa que a gente conhece que perdeu o emprego, que está tendo uma dificuldade lá econômica, financeira, porque uma pessoa ficou doente, você ter essa possibilidade de ajudar. Gente, isso que é bonito. É isso que ele fez depois que ele viu que ele ia... Não adiantou nada ele ter acumulado. Ele percebeu, não vai adiantar nada. Eu tenho dinheiro, mas não tenho network. Eu tenho dinheiro, mas não criei vínculos, relações de amizade com ninguém. O meu dinheiro me afastou das pessoas. Não é assim? Quantas famílias, irmãos que se odeiam por causa da bendita herança. Então está vendo, para Jesus o problema não são os bens materiais. O problema é como nós construímos os nossos bens e o que nós fazemos com ele. Então Jesus está nos ensinando, nós como discípulos, não é pecado ter bens. Não, graças a Deus que nós temos saúde, força para o trabalho, criatividade. Uma pessoa que empreende, um empresário, sabemos o quanto é difícil empreender no país, paga imposto, tem toda a questão. Esse não é o problema é, eu como empresário, estou valorizando o trabalho dos meus colaboradores? Estou tratando eles com dignidade? E os colaboradores também precisam vestir a camisa da empresa, porque eles estão tendo emprego por causa da empresa. Então não é rivalizar, é dispor os bens, é valorizar o trabalho do outro, é reconhecer que eu preciso do empresário que se arrisca,
É o empresário reconhecer que ele precisa daquele bom colaborador que veste a camisa da empresa, e se ele puder pagar mais, e se o colaborador dele chegar com um carro novo, conquistar uma casa própria, ele tem que se alegrar, porque ele contribuiu para a melhora da qualidade de vida daquela pessoa. E por outro lado, o funcionário também, agradeço a Deus pela minha empresa, por essa empresa que me ajudou a me possibilitar tantas coisas. Então não é rivalizar. Os bens materiais não podem ser motivo de divisão, de rivalidade. Muito pelo contrário, os bens devem serem comunicados. A própria igreja diz isso, comunicação dos bens, a comunicação dos bens espirituais. Então, se fosse auditada a nossa vida hoje, se Deus fosse fazer uma auditoria da nossa história, da nossa vida, o que Ele encontraria? Então, por isso é melhor a gente auditar antes. E se a gente perceber que fez muita coisa errada, ainda há tempo, a gente vai até o padre e se confessa. E tenha certeza do perdão e da misericórdia de Deus. Para que quando a gente chegue na frente do juiz, não seja ele que vá auditar a nossa vida. Diz os místicos que existe a graça da iluminação das consciências, uma graça que Deus dá e que os santos tiveram. Eles tiveram consciência plena dos seus pecados, confessaram, viveram contritos e por isso foram direto para o céu. Eles não precisaram chegar na frente do justo juiz que é Deus, eles se julgaram. Então não vamos esperar que o administrador audite nossa vida. Ainda há tempo da gente auditar a nossa vida. Então que o Senhor nos dê a graça de entendermos isso, para sermos bons discípulos e usarmos bem aquilo que a gente com o nosso suor construiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos então a nossa fé rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus